A força da Polícia Militar está mobilizada, né, para dar um apoio às empresas de ônibus, principalmente dentro da condução, né, para evitar esses ataques de queima de ônibus. Hoje foi tranquilo por causa da polícia, né? Se não fosse, tava coração a mil, né? Se não fosse a polícia. Deve ser difícil trabalhar assim. O repórter André Alencar mostra agora que as vans do transporte alternativo estão sem rodar em Fortaleza. A decisão foi tomada ontem à tarde. Todos os 200 veículos do transporte alternativo de Fortaleza não foram colocados em operação. A decisão foi tomada pela diretoria da cooperativa responsável pelo funcionamento do transporte. Medida adotada depois que um dos micro-ônibus foi incendiado nesses ataques. A perda foi total. A ação foi praticada no Conjunto Palmeiras. Ninguém ficou ferido. Isso, infelizmente, o usuário é quem fica refém dessa situação. Porque muitas pessoas pensam até que esses micro-ônibus, ou mesmos os ônibus de Fortaleza, são do poder público. E, na realidade, não são. Decisão que revoltou ainda mais os passageiros. Eu acho isso um absurdo, porque a gente fica assim, a semeia desses bandidos aí, né? Eles fazem o que fazem e a gente que é prejudicado. É muito ruim, fica terrível, né? A situação do trabalhador em si, né? Que tem que ir para o seu trabalho e fica nessa situação aí. E por causa da falta de transporte, as lojas de rua do centro fecharam mais cedo. Nem parecia o fim da tarde de uma sexta-feira. O centro estava irreconhecível. O Sindicato dos Comerciários com o Sindicato dos Lojistas fizeram um acordo para baixar as portas até 2 horas mais cedo. Ficou a critério de cada loja aderir ou não. E pelo visto, muita gente preferiu encerrar logo mesmo as atividades. Praça do Ferreira, Guilherme Rocha e diversos outros espaços tradicionalmente disputados estavam assim. Poucos compradores se arriscaram a sair de casa. Um deles, o corretor de imóveis Afonso, veio com a família. Arrisca um pouco, né? Mas tem que sair de casa. Ninguém pode também ficar preso a isso também não, né? A dificuldade em conseguir transporte público e os poucos clientes fizeram com que os lojistas optassem por liberar os funcionários. Depois das 5 horas, muitas portas começaram a baixar. Fechando tudo mais cedo. A ordem do RH da empresa, pra gente fechar a empresa, né? A diminuição da frota de ônibus também levou o Centro Fashion, no bairro Jacarecanga, a suspender as atividades nessa sexta. O local comunicou a decisão por meio das redes sociais. A estimativa do Sindicato dos Lojistas de Fortaleza é que o faturamento tenha caído pela metade. O acúmulo do prejuízo é muito grande. Cada dia desse a gente está deixando de faturar em torno de 50% do nosso faturamento. Num dia normal, você pode ver que um dia como sexta-feira é um dia de grande fluxo e as ruas estão desertas, a população está realmente com medo de sair. O movimento de janeiro é grande, as pessoas consomem bastante. E aí, o movimento enfraquecido, complicado. E como será que está a movimentação no centro de Fortaleza agora? Será que as lojas estão abertas? Tem consumidor? Tem gente circulando? Quem vai mostrar pra gente ao vivo é a Alana Araújo. Uma boa tarde para você, Alana. E aí, como é que tá a situação? Oi, Luiz. Uma ótima tarde a você, a todos que nos acompanham. Pois é, o centro de Fortaleza está com todas as lojas abertas. Eu vou começar mostrando aqui a movimentação na Praça do Ferreira. Os lojistas estão trabalhando, as lojas estão abertas, mas a movimentação, apesar de vocês visualizarem algumas pessoas circulando por aqui, quem conhece o centro da cidade e principalmente a Praça do Ferreira, de onde nós falamos ao vivo, sabe que isso aqui é muito mais movimentado do que o que a gente mostra agora. Na verdade, a gente mostra aqui um grande vazio aqui na Praça do Ferreira e algumas pessoas circulando. Isso justamente porque muita gente com medo de vir ao centro de Fortaleza, não ter como chegar e também não ter como voltar para casa. Aqui também a gente percebe que na cabine fixa da Polícia Militar tem 2 policiais trabalhando. Olha só, a gente chegou há cerca de 1 hora. Está acompanhando toda essa movimentação aqui desde esse tempo e os policiais estão aqui trabalhando. Então a movimentação aqui no centro segue tranquila, com pouca gente circulando, como eu acabei de dizer aqui na Praça do Ferreira.
todas as lojas que nós percebemos estão abertas trabalhando, mas teve aí um acordo do Sindilojas e também do Sindicato dos Comerciários que as lojas devem fechar mais cedo. Isso por volta de 4 horas da tarde, para que os lojistas eles tenham condições de se organizar para voltar para casa. A frota de ônibus segue reduzida na cidade de Fortaleza, a gente vem divulgando aí desde ontem que tem cerca, até menos, né, de 30% circulando aí na cidade, e por isso algumas pessoas acabam pegando carona ou mesmo tentando aí um transporte alternativo, táxi. E as pessoas vão se virando como pode, né? Justamente para não enfrentar esse problema, muita gente deixou de vir ao centro. Ontem a gente divulgou que muitas lojas tiveram prejuízos de cerca de 50% no faturamento, mas esse faturamento pode ter sido bem menor, viu? Eu conversei com alguns lojistas e até alguns ambulantes, Luiz, e eles chegaram a me dizer que desde ontem não vendem absolutamente nada. Volto com você no estúdio. Eu imagino.